Olá, está começando o segundo bloco do Clique Negócios aqui pela sua TV ABCD. E nesse segundo bloco nós temos a satisfação de receber a engenheira civil Beatriz Vilela Benítez Codas, que ela é formada pela Universidade Mackenzie e mestre em Engenharia Hidráulica e Sanitária pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a quem agradecemos desde já por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui podendo falar desse assunto tão importante, né, que é saneamento. Ótimo. A nossa convidada, ela tem experiência de 18 anos na área de projetos e empresas privadas de engenharia e saneamento. Atualmente, ela é diretora de projetos na GEA Sanevita, engenharia ambiental, que presta serviço para clientes como Vale, Alphaville e Sabesp também. Uma primeira pergunta, Beatriz, você poderia dar em detalhes o que faz a GEA Sanevita? Então, a GEA Sanevita é uma empresa que desenvolve projetos de engenharia, né? Nossa missão é desenvolver projetos de engenharia com novidades tecnológicas para a melhora do meio ambiente. Então, com isso, a gente faz diversos projetos na área ambiental e principalmente no saneamento, que a gente sabe que ficaram 20 anos sem investimento, então hoje a gente tem um déficit muito grande de projetos nessa área. Então, tanto para a área privada quanto para a pública, a gente desenvolve projetos de saneamento, coleta de esgoto, projetos de abastecimento de água. Hoje o saneamento também inclui drenagem, né, toda a questão de drenagem pluvial e resíduos sólidos também. E vocês atuam também fora do estado de São Paulo? No Brasil inteiro. Você acaba atuando também. A gente hoje tem uma demanda muito grande nos outros estados, muito bom, né? Estão crescendo muito, a gente tem vários estados e muitas vezes os empreendedores estão aqui, mas tem várias obras nos outros estados, no Brasil inteiro. Então a gente desenvolve projetos nesses estados também. Mexer com saneamento, dá mais dinheiro ou dá mais voto? Acho que voto não dá muito, né? Porque falam que saneamento está enterrado. Fica enterrado, né? Não funciona, né? Mas eu acredito que hoje, com todo esse problema ambiental, está se conscientizando muito. Ficaram 20 anos sem fazer nenhum investimento. Então, hoje a gente tem um déficit muito grande. Falam que a gente precisaria de 25 bilhões para investir. E o PAC, por exemplo, tem uma proposta de 7 bilhões por ano. A demanda seria, então, 25 bilhões. 250 bilhões. Essas informações são de uma ONG que chama Trata Brasil, que é uma ONG muito importante, que tem tido uma atuação muito grande, né, para conseguir esses indicadores e esses números. Né? Ainda ontem, assistindo uma matéria na televisão, TV a cabo, eu vi alguma reportagem sobre Chicago, que cresceu no entorno de um lago, e o secretário de Meio Ambiente local, ele diz que tem projetos, que eles estão num processo de começar a repensar a cidade, que eles já iniciaram o processo de recuperação ambiental, no sentido de devolver aquela água para o lago. Então a população retira a água do lago, faz o seu uso industrial e domiciliar, trata essa água e devolve. Para a gente, é uma utopia pensar nisso ainda, pegar populações ribeirinhas, indústrias que vivem à beira do rio, que ela capta a água boa de um lado e joga a água suja do outro, sem necessariamente fazer um tratamento de efluentes. Estamos longe disso ainda, Beatriz, ou você já enxerga o Brasil como um agente transformador dessa questão ambiental? Eu acho que hoje a gente tem vários projetos e hoje a consciência é muito maior. Talvez a gente precise de um tempo, né? Porque o Brasil é muito grande também para a gente conseguir. Lógico também que a gente tem o São Paulo, um estado com mais dinheiro, a gente consegue mais projetos nessa área. Essa questão, ela vem via poder público ou ela começa mais na iniciativa privada? Não, via poder público. O poder público já se conscientiza da necessidade de fazer o tratamento. E aí ele aproveita, né, a iniciativa privada para solicitar esses projetos. Então, qualquer empreendimento hoje que é implantado precisa de uma aprovação do órgão público e aí é exigido dele uma série de investimentos, tanto no saneamento quanto em outros benefícios para a cidade. É possível dizer, Beatriz, já que vocês têm projetos no país todo, o tamanho da demanda no país e o tamanho da participação
da empresa de vocês dentro do país nesse segmento? Então, hoje a gente atua principalmente para empreendedores privados, né, que são solicitados. A gente trabalha para a maioria das incorporadoras, né, que tem esses projetos no Brasil inteiro. Acho que hoje as capitais a gente atua em todas as capitais. São Paulo tem já uma escola maior de saneamento, na Escola Politécnica, em diversas outras. Então a gente acaba... Uma participação muito intensa. E São Paulo sempre levando um apoio maior. Lógico que tem centros muito bons, mas a gente acaba sendo um pouco mais referência a São Paulo e a nossa empresa sempre desenvolvendo novas tecnologias. Né? Projetos para o exterior também vocês têm? A gente tem projetos no Panamá e com a Vale, que é um grande cliente nosso, que tem... Vocês acompanham? No Peru, no Chile, tem projetos no mundo inteiro. A gente participa também de alguns eventos. Agora a gente acabou de chegar da IFAT, que é a maior feira de saneamento que tem no mundo, e que é na Alemanha, e realmente é muito interessante a gente ver o que está acontecendo no mundo e o que a gente pode trazer para cá. Aliás, a Alemanha costuma dar bons exemplos na área ambiental, né? Muito, muito bons. Assim, Vocês trouxeram alguma tecnologia da Alemanha? Então, a gente está tentando implantar no Brasil um tratamento de esgoto bem avançado, que é de uso de membranas para tratamento de esgoto. A vantagem desse sistema é que a água que sai do processo não tem vírus nem bactéria, ele tem uma qualidade ótima para reuso, que hoje é um foco muito importante, né? Utilizar essa água... Para a indústria, principalmente a indústria. Indústria, mas residências também. Então, já se pode usar também. Pode fazer. Hoje os prédios comerciais têm feito muito esse tipo de projeto. Ela não tem nível de potabilidade nenhuma, mas... A nossa legislação não permite que se use um esgoto para potabilidade e teria que fazer um tratamento posterior, mas seria possível. O que se faz muito é lançar esse efluente em lagos ou em mananciais e depois você captar essa água para potabilidade. Hoje em dia, onde você tem projetos mais avançados? Em condomínios residenciais ou em condomínios industriais? Quem é que está mais focado, que está um pouco mais avançado nessa questão de tornar o seu condomínio sustentável? Então, hoje a gente trabalha mais a iniciativa privada nesse sentido, com empreendimentos de alto padrão. A gente tenta sempre, nesses empreendimentos que podem investir mais em tecnologia, que a gente comece por eles. Porque se inicia uma tecnologia maior, começa a baratear o produto também, né, já que não tem tanto aqui. As indústrias, muitas vezes multinacionais, já possuem também essa exigência. Elas têm que vir para cá, mesmo assim, exigindo. Interessante é que os prédios comerciais hoje a demanda é maior de certificação ambiental, de reutilização. Por quê? Porque as empresas internacionais só abrem seus escritórios nesse tipo de prédio ou nesse tipo de escritório. Então acaba sendo uma demanda também do mercado, esses empreendimentos terem sistema de tratamento e reutilização dessa água. E às vezes também você encontra situações onde não há água. Então você tem uma demanda muito baixa de água disponível para abastecimento. Então irrigação e outros usos acabam sendo prioridade utilizar ou água de reuso ou aproveitamento de água de chuva. E aí são os complicadores de cada projeto que vão ser estudados individualmente. Exatamente. Beatriz, nessas dificuldades, como se insere a questão do poder público ou a própria legislação que acaba criando transtorno para a aplicação de um projeto que vai beneficiar uma comunidade, uma empresa, um condomínio muito grande? Hoje a gente tem uma legislação muito avançada, né? O Brasil sempre acaba se baseando em países com mais poder, né? de verificação e implantação. Isso atrapalha um pouco às vezes, porque a gente não tem ainda toda essa condição. E hoje a gente sabe que o licenciamento ambiental acaba sendo um passo demorado para o lançamento desses empreendimentos. Então sim, a gente percebe que o poder público tem essa boa vontade e exige muito projeto ambiental, de saneamento, mas muitas vezes eles acabam atrapalhando um pouco e criando vários empecilhos e você não consegue implantar alguns empreendimentos que seriam muito bons para o país. Então é difícil, então, manter uma parceria de boa qualidade com o poder público para viabilizar determinados projetos? No final a gente consegue a parceria, mas o processo é muito demorado. Então tem processos de licenciamento de empreendimentos maiores que demoram 5 a 6 anos. Mas por conta da legislação ou por conta da interpretação dessa mesma legislação de acordo com a expectativa do projeto? É bastante pela interpretação, porque as secretarias elas têm esse poder de criar
essas novas diretrizes. Então, existe a legislação, mas existe também essa interpretação e essa exigência do próprio órgão. A questão da gente ter água em abundância no Brasil, isso deve facilitar sobremaneira o trabalho de vocês, não é isso? Aí eu me pergunto, é muito mais fácil você trabalhar numa região, exemplo, a região de Ribeirão Preto, onde tem uma água de ótima qualidade, que está sobre o aquífero Guarani, do que você trabalhar numa região de seca, numa região onde a água é muito mais difícil, Goiás, norte de Minas, enfim, Piauí, aquelas questões. Por um lado é mais fácil, por outro lado existe uma cultura muito mais do desperdício. Mais fácil eu estou dizendo não só em nível de tecnologia, mas em custo final da obra. Né? Uma coisa que a gente tem no Brasil, que a gente talvez não saiba muito, é que só no norte e naquela região que a gente tem uma disponibilidade muito grande de água. Se a gente voltar para a região do Sudeste, a gente tem uma disponibilidade de água muito menor do que a gente precisaria, que se compara a países com problemas sérios de água. Então, a gente tem uma discrepância muito grande. Se a gente faz um balanço geral, parece que a gente tem muita disponibilidade. Mas se você pegar por estados, a gente tem problemas muito graves. E São Paulo está chegando no seu limite de disponibilidade. Mas isso em função do alto adensamento populacional. Né? Exatamente. Aí fica aquela história mais ou menos assim. Se o indivíduo tocar a cabeça no forno, os pés na geladeira, a temperatura média dele é de 36 graus, né? Exatamente. Seria mais ou menos isso. Então você vai ter abundância de água na região norte, onde chove até em função da climatologia local, floresta amazônica, etc. E outras regiões com carência muito grande de água. Isso. Então, na média, nós somos um país bom de água, mas não necessariamente em todos os lugares você vai ter facilidade para a implementação de projetos. Não, então, por isso a necessidade do reuso, da reutilização, do aproveitamento de água de chuva, que acaba sendo uma necessidade em muitos locais. Né? E assim, o que a gente sabe é que vai acabar essa disponibilidade tão fácil de água. Então, é bom que os empreendimentos já estão se preparando para essa situação, desde já. Exatamente. Nós estamos chegando num gargalo, então, pelo que você está falando. Existe uma perspectiva junto à comunidade, junto aos órgãos que são responsáveis pela viabilização desse projeto. E uma outra coisa que eu gostaria de saber, quais são as principais dificuldades para trabalhar nessa área específica? Hoje, uma grande dificuldade que a gente tem é a falta de mão de obra especializada. Por 20 anos, né, sem investimento, quando eu me formei e comecei a trabalhar nessa área, acho que pouquíssimas pessoas trabalharam. Não tem muita formação. Não tem. Então, hoje a gente tem um déficit de profissionais, né, com essa 10, 20 anos de formado, com essa experiência. Agora está criando o curso de Engenharia Ambiental, que foi um curso que ajudou muito, né, agora nessa nova formação de profissionais. Então, talvez um grande problema seja esse. Outra questão também ainda é uma cultura de não saber exatamente o que é saneamento. Nessa pesquisa também eles detectaram que 1/3 da população não sabe o que é saneamento. Então, muitas vezes, o poder público, numa eleição, por que eu vou fazer esses projetos se eu não sou tão valorizado, né? Se não tem essa repercussão para a população? Né? Obra enterrada. É obra enterrada. Agora, hoje se diz muito, e acho que a importância aumentou, pela problema de saúde. Então, um número que se fala é cada dólar investido em saneamento são 5 dólares economizados na parte de saúde. Então, quando a gente começa a relacionar com saúde, com bem-estar, 7 pessoas morrem no Brasil, crianças morrem no Brasil por dia, por causa da falta de saneamento. Então, quando você começa a ter esses indicadores, esses índices e mostrar o colapso, né, que já é da saúde pública e muitas vezes por uma falta de saneamento básico, então acho que agora já começa realmente a população sentir essa necessidade. Esse número atual ou já foi pior? 7 mortes? Eu acho que ele está melhorando, já foi bem pior, sim. A gente percebe um investimento muito crescente nessa área, mas porque a gente começou do zero praticamente. Então já foi muito pior. Hoje a gente tem uma pequena melhora nesses dados. Né? Nós estamos falando com Beatriz Coda, da Giane Sanevita, a respeito de sustentabilidade e de saneamento. Falamos sobre saneamento nas grandes cidades, nas capitais, em regiões de carência de água, em regiões de carência social. Nós falamos de várias
questões, mas não falamos de uma especificamente, as praias. O João do Litoral, João de Santos, obrigado, João, pela sua pergunta. Ele coloca a seguinte pergunta, Beatriz: existe solução de saneamento definitiva para se resolver a questão da balneabilidade das praias? Na Baixada Santista, aí vem a bronca, toda eleição, políticos falam que resolverão o assunto, blá, 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 e ninguém faz coisa nenhuma. É possível se resolver a questão da balneabilidade das praias? Sim, acho que com certeza. Hoje a gente, apesar de realmente a percepção talvez seja que não se faz nada, hoje a gente tem um projeto muito grande, na faixa de bilhões de reais mesmo, investidos, principalmente nessa área da Baixada Santista, que é financiado por um banco mundial. Então a gente sempre tem essa demora também, né? Até fazer os projetos, até fazer a implantação, até a população sentir e a gente melhorar realmente a qualidade, né, dessa balneabilidade. Mas esses projetos estão indo desde Peruíbe até o Guarujá, estão sendo intensamente desenvolvidos. Agora a gente tem um problema sério. O que acontece? Na região do litoral é muito difícil implantar a rede de esgoto. São regiões muito planas, que exigem muitas elevatórias, porque a rede afunda e você tem outros problemas, o lençol freático é muito alto. Então, o custo realmente é muito alto também dos projetos de saneamento. Isso em região de litoral de uma maneira geral, de uma maneira não geral. Só na Baixada Santista. Mas Santos, por exemplo, a gente tem um índice muito bom. Ele está entre, sei lá, as 20 melhores cidades do Brasil. Então você vê que é possível, sim, né, com uma vontade política forte, e Santos sendo uma cidade com dinheiro e com uma ocupação muito alta, né? O que acontece também é que nessas cidades do litoral, já que tinha o mar, era muito fácil lançar esse esgoto no mar e acreditar que isso tinha uma diluição, né? É o que sempre foi feito. Eu, pessoalmente, vi isso daí no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Uma coisa que à época eu qualifiquei como criminosa, deles lançarem todos os efluentes industriais no mar. E aí eu perguntando para um engenheiro local, eu falei, mas como é que vocês jogam o produto da indústria petroquímica no mar, né, o dejeto? E ele disse com a maior tranquilidade, não, a gente joga 5 quilômetros para dentro, é um negócio tranquilo, depois o mar cuida de diluir. Essa acho que é uma mentalidade atrasada que felizmente está sendo mudada. Nós estamos encerrando o segundo bloco, vamos chamar para um rápido intervalo e voltamos já para finalizar com a entrevista de Beatriz Coda da Jeane Sanevita. Fique com a gente, voltamos já. Você quer falar algum e-mail? Voltamos com o terceiro bloco, já para o encerramento do nosso programa de hoje, onde focamos bastante a questão de sustentabilidade e particularmente a questão do saneamento básico, que é uma das grandes feridas nacionais, uma das grandes questões que precisam ser discutidas e, mais do que discutidas, precisam ser efetivamente resolvidas. Beatriz Coda, engenheira civil, diretora da empresa Jeane Sanevita. Por gentileza, nos dê um endereço para quem quer conhecer um pouco mais o trabalho da empresa, o que vocês vêm fazendo, projetos específicos. Então, o nosso site é www.geasanevita.com.br e o nosso e-mail de contato é geasanevita@geasanevita.com.br. Então, estamos à disposição, qualquer informação que precisem para mandar e-mails e a gente pode respondê-los. Tá bom, então nós ficamos por aqui agradecendo à engenheira civil Beatriz Codas pela sua participação nesta segunda-feira. E convidamos você a dar sequência, acompanhar a programação da TV ABCD. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, tenham todos uma boa semana.